Olá! O culto de missões do Centro Evangélico de Maringá já começou. E esse tema tão importante será abordado aqui na voz de um jovem que abraçou seu chamado e se tornou um missionário. Vamos ouvir agora a história do irmão João Antônio, missionário em Moçambique. Olá, João, tudo bem? Você pode estar falando para a gente seu nome completo, sua idade, onde você nasceu, onde mora atualmente. Se apresenta para a gente. Graça e paz, minha irmã Narádia, né? Antes de tudo, quero saudar a todos os amados irmãos da Igreja Centro Evangélico de Maringá, o pastor Edson, a pastora Febe e a todos que estão neste momento participando deste maravilhoso culto. Eu sou o missionário João Antônio João, né, de Moçambique, no continente africano. E quanto ao meu nascimento, eu nasci no país vizinho de Moçambique, em Malawi, no período de guerra, aqui no meu país. Sendo que era tempo de guerra, muitos moçambicanos se refugiaram em Malawi, né? Porque por ser o país mais vizinho, alguns se refugiaram na África do Sul, alguns se refugiaram no Zimbábue e os meus pais se refugiaram no Malawi. Sendo assim, quase nos últimos tempos da guerra eu nasci e no mesmo ano a guerra cessou, parou e foram convidados a voltarem para o país de origem. Os meus pais escolheram voltar, algumas pessoas preferiram ficar de vez, até hoje estão neste país vizinho, mas os meus pais voltaram a Moçambique e até hoje eu estou em Moçambique. Foi com 5 meses que eu saí do Malawi para Moçambique. Cresci aqui, toda a minha documentação, minha nacionalidade é moçambicana e até hoje Deus está fazendo tudo o que tem feito na minha vida aqui em Moçambique. E qual é a sua formação acadêmica? É verdade, minha irmã. Quanto à minha formação, eu sou bacharel em Teologia pela Unicesumar, sou tecnólogo em recursos humanos também pela Unicesumar, pós-graduado em Teologia aplicada à liderança também pela Unicesumar. Tive uma formação de 1 ano de pedagogia aqui em Moçambique mesmo, num projeto de formação de professores de ensino primário. Fiz também uma capacitação em eletricidade instaladora aqui em Moçambique também e Deus tem me levado, né, a provar várias áreas e isso tudo tem sido um pilar para o andamento da obra do Senhor, porque muitas portas tem Deus aberto por causa desses caminhos que Deus abriu. E fala mais sobre a sua família, sua esposa, se você tem filhos. Falar da minha família é falar do cumprimento daquilo que eu não seria, né, se ela não estivesse comigo. A minha família tem sido uma grande força, uma grande força. Deus tem usado muito, muito mesmo a minha família nos momentos difíceis, no momento em que precisamos tomar decisões tão críticas. A família tem sido o pilar nesses momentos e Deus tem usado muito mesmo a minha esposa e também tem usado muito a minha mãe, porque ela vive comigo desde o ano 2006, quando o meu pai perdeu a vida, meu pai faleceu. Eu fiquei como responsável da casa. Até o momento eu estou junto com a minha mãe. Então, quando falo da família, falo de todos. Minha mãe, a minha esposa, a minha filhinha, que agora está com 9 meses, e o meu irmão, o mais novo. Como é a sua relação com os seus pais? Eles também são cristãos? Eles te apoiam nessa jornada? Sim, os meus pais são cristãos, né? Eu nasci, eles já aceitaram a Cristo antes mesmo do meu nascimento. O meu pai se converteu na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Africana, uma das denominações aqui em Moçambique. A minha mãe é da origem de Zioncito, uma das igrejas, uma das denominações provenientes do Zimbábue, e Deus os uniu no mesmo propósito
e juntos ficaram na Assembleia de Deus Africana e caminharam juntos até o meu nascimento, enquanto estava na Igreja Assembleia de Deus Africana. E no ano 2003 é que saímos, né, com o chamado do meu pai para trabalhar na obra missionária, para evangelizar uma das áreas daqui de Moçambique. Meu pai saiu já com essa missão. E aí nasceu o meu desejo, a minha visão do que é ser missionário. Tudo que meu pai, em algumas vezes, até posso dizer que me deixava preocupado e triste, porque ele era um homem que estava firme, sempre, em todos os momentos, e enquanto caminhávamos, ele me ensinava. Eu posso dizer que meu pai foi o meu evangelista, foi o meu mentor, ele foi o meu discipulador. Ele, em pouco tempo que ficamos, porque eu fiquei com meu pai 12 anos, né? Ele perdeu a vida, faleceu enquanto eu estava com 12 anos. E nesse período eu vi, desde os meus 6 anos, ele nunca me deixou nas suas viagens. Ele nunca me deixou nos seus trabalhos. Eu era o discípulo dele. Em todos os lugares eu estava lá. Mesmo que a minha mãe ficasse, eu ia, né, de bicicleta e às vezes a pé. Muitas experiências passamos juntos, né? Eu aprendi muito enquanto mesmo era criança. Uma das experiências que eu passei junto com meu pai, que eu tenho levado comigo e nunca esqueço, é quando passou um ciclone, né, uma tempestade tropical, no ano 2004, né, num dos lugares aqui da região, num dos distritos chamado Caia. Meu pai foi avisado, mas nós tínhamos marcado, ele tinha marcado um, um encontro, né, com pastores numa das congregações. Então não dava para cancelar. Ele disse que não dava para cancelar porque era muito importante e me levou e fomos juntos. Eu, ele e mais 2 obreiros, que na altura era secretário e evangelista do distrito, né? Então todos nós saímos juntos, fomos até o lugar e na nossa volta era num domingo à tarde. De repente começou a chuva e junto com um vento muito forte. E aí nós nos abraçamos todos nós e ficamos todo o tempo orando, pedindo a Deus proteção e livramento. E o mais engraçado é que no fim da tempestade, nós ficamos aí mais ou menos uma coisa de 30 minutos por aí. Quando passa a tempestade, nós vimos cheio de ramos, né? Ramos, troncos de árvores grandes perto de nós, mas nenhum arranhão dos nossos corpos, porque as árvores eram tiradas, ramos eram tirados pelo vento, e quando vinha, não parava em nós, não tocava em nós, mas caía perto de nós. Quando passou, olhamos para aquilo, nós glorificamos a Deus, e é um dos testemunhos que eu levo sempre, né, na minha caminhada ministerial, nos momentos que eu preciso tomar grandes decisões. Eu lembro que Deus é poderoso, Ele protege a todos aqueles que com Ele caminham. É isso, meu pai foi um grande pilar. Se falo da minha família, falo do meu pai. Se falo dos meus pais, falo dele e da minha mãe, que tanto me ensinaram enquanto ainda criança. E, João, por que você decidiu ingressar no segmento de RH? Você teve alguma experiência no trabalho que precisou falar de Jesus? Sim, minha irmã. A questão do RH, eu fui mais motivado pela natureza do serviço, ou a natureza do ramo. RH eu vi como o único curso que atendia, né, tudo aquilo que eu via como necessidade no meu país, né, daqueles cursos que fui dado o privilégio de escolher, RH atendia, né, é muito. Eu tinha que trabalhar com pessoas, é o que faço. Trabalho com pessoas, a obra missionária é a obra que engloba pessoas. Mais que outra área, a obra missionária é a obra que trabalha com pessoas, que toca pessoas. Então,
tem me ajudado bastante, né, na abordagem das pessoas, no trabalho com as pessoas. Temos muitos líderes que temos atendido, muitos pastores temos atendido, e cada um tem suas crises, suas dificuldades, e se não tivesse uma pequena capacitação na área, eu acho que teria grandes dificuldades. Mas com Deus na frente e essas capacitações que eu tive durante o tempo do curso me levaram, né, me deram mais estratégias e várias maneiras de abordar várias situações. E RH tem sido um pilar para a minha caminhada missionária. Um dia todo homem irá se prostrar ao ver a sua glória, irão se dobrar. Quando você entendeu o que Deus queria você realizando missões, você aceitou desde o início? Como é que foi esse processo? Sim, posso dizer que o meu anseio, né, o meu desejo por missões vem desde criança. Porque eu me sentia bem, né, viajando com meu pai, atendendo muitas igrejas. Né, meu pai coordenava 11 congregações. Então, tínhamos que toda semana nós tínhamos compromissos juntos. Ele me levava e íamos juntos. Mas quando mesmo eu recebi, né, o maior sinal onde eu entendi mesmo que Deus me chamava para a obra, foi no ano 2013, né, quando a missão SOS me convidou para participar do convênio com a Unicesumar. Porque antes disso eu só trabalhava, né, na obra de Deus. Eu cooperava, fui pastor dos jovens antes mesmo da minha saída, mas aquilo não era uma coisa assim que eu sonhava ou desejava que fosse algo que poderia me ocupar o meu tempo inteiro. Eu trabalhava como cristão normal, como alguém que está na igreja, então sempre que havia necessidades eu atendia, mas não era o meu compromisso, não era algo assim mais firme. Então no ano 2013, com o convite para participar do convênio que a missão tinha com a Unicesumar, eu aí tive o primeiro choque de poder se entregar por total. Até que eu me lembro que falei, né, na altura ao pastor Gomes, que eu precisava de um tempo. Eu voltei para minha casa, fiquei um mês, né, orando, jejuando, pedindo a Deus para que me desse a resposta. E em todos os momentos, todas as minhas orações, todas as minhas leituras bíblicas, a resposta era a mesma: eu teria que ir. Aí eu decidi deixar a minha família, minha mãe, meu irmão. Na altura era antes de casar. Então tive que viajar. Aí é onde eu entendi que já estava num outro nível, já estava entrando num outro caminho, numa nova jornada que, por sinal, não tinha volta. E até hoje, através ou a partir daquele momento, a minha vida, o meu ser está totalmente entregue à obra de Deus e à missão que Deus me chamou para servir. Eu recebi a palavra, ouvi a voz do Senhor, a minha vida mudou. Tudo...
Eu sou o amado João Antônio João, a partir de Moçambique, no continente africano. Amados irmãos, eu venho neste momento para deixar um pouco daquilo que Deus tem feito através de nós. Aqui em Moçambique, estes dias que nós estamos a enfrentar a Covid-19, as coisas têm sido diferentes. O governo decretou o encerramento dos cultos e temos lutado, temos feito de tudo que que tem estado ao nosso alcance para podermos atender ao povo de Deus, à obra de Deus, mesmo com esta situação. Levando em conta que Moçambique é um país que as condições são muito débeis, nós temos enfrentado várias dificuldades na parte, por exemplo, da comunicação. Não são muitas pessoas que têm telefones ou meios, né, de comunicação com capacidade para acederem a cultos online. Então, isso para nós tem se tornado inviável. Nós não temos realizado cultos online, mas temos feito cultos através da rádio e cultos domiciliários para aqueles que estão ainda numa nova caminhada com Cristo, que estão a dar novos passos, os primeiros passos com Cristo. Os nossos discipulados não pararam, Deus tem nos dado estratégias, a nossa equipe tem trabalhado nesses lugares e muito mais Deus tem nos dado como estratégia para atendermos aos nossos irmãos, levando em conta todos os cuidados necessários que o governo tem nos dado para travarmos a propagação deste vírus. E louvamos a Deus porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, mesmo a esse caos, mesmo a essas dificuldades, Deus tem nos livrado de muitas coisas. E por isso, neste momento venho para agradecer aos nossos amados irmãos que têm sempre orado por nós, que dia e noite têm lutado, dia e noite têm intercedido pelas nossas vidas. Nós sabemos que tudo que nós temos feito, tudo aquilo que Deus nos leva a fazermos é porque temos um exército de pessoas atrás de nós, em frente de nós, lutando para que tudo dê certo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem cooperado com a obra missionária, Deus te abençoe rica e poderosamente. Não pare, não desfaleça, porque quando você para, a obra de Deus tem encontrado algumas dificuldades. Pode não parar, mas temos encontrado várias dificuldades porque também o seu apoio é necessário em poder nos apoiar. Deus abençoe e um grande abraço a partir daqui de Moçambique, no continente africano, e todos os irmãos recebam um abraço de toda a equipe que tem trabalhado para a obra de Deus. Amados irmãos, antes de terminar essa entrevista, quero deixar esta palavra, este
reflexão que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 14 até o 21, mas com enfoque no versículo 18, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos visto a obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Temos visto a obra do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Jesus, quando veio, ele sabia qual era a missão dele. E a pergunta que te faço, meu querido irmão, que está neste momento me vendo, qual é a sua missão? Jesus, a nossa direção, ele conhecia a sua missão. Jesus, a nossa porta, ele conhecia a sua missão. Jesus, o nosso centro, ele conhecia a sua missão. A missão de Jesus era evangelizar os pobres. Ele cita claramente o livro de Isaías, ele cita que a missão dele era evangelizar os pobres, proclamar a libertação, dar visão aos cegos, dar liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E você, querido irmão, você que se chama de crente, você que é cristão, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, qual é a sua missão? Quando nós vamos olhar lá no Evangelho de Marcos, nós vamos entender que Jesus, ele nos disse: ide, pregue o Evangelho a toda a criatura. Aquele que aceitar, lá em João 3,16, aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo será salvo. Porque Deus amou muito de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que aceita, esse que tem a vida eterna. Só que para que as pessoas saibam e ouçam desse maravilhoso evangelho que salva, precisa-se de homens como você, meu querido irmão que está me vendo neste momento, como você, minha querida irmã que está me vendo neste momento. A sua missão, a minha missão, a nossa missão é pregar o evangelho, levar esta maravilhosa palavra para todos os lugares que nós temos o privilégio de pisar com os nossos pés. Amado irmão, use tudo o que você é para propagar o Evangelho de Cristo. Seja você um instrumento de Deus para propagar o Evangelho de Cristo. Você pode estar perguntando: qual é a minha missão? A sua missão é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O que é? Ser seguidor de Cristo. Sendo seguidor de Cristo, você vai exalar o perfume de Cristo. Exalando o perfume de Cristo, as pessoas se converterão, conhecerão a Cristo através da sua vida. Seja você um instrumento de Deus. Seja você o pilar de resgate de vidas para a salvação. Deus abençoe, meu querido irmão. Nesta pequena palavra, quero deixar essa reflexão para o seu coração. Que Deus te abençoe. Muita paz. Receba essa saudação de toda a igreja da África, toda a igreja de Moçambique. E o meu abraço especial da minha família. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Que reflita sobre isso. Qual é a sua missão? Onde você está? Em que lugar você se encontra neste momento concernente à missão de Deus para a sua vida? Esta é a palavra que eu queria deixar no seu coração. Deus abençoe, muita paz.